Todos nós sabemos que vamos passar por problemas. Com toda certeza, Deus nunca nos enganou acerca dos problemas, acerca das dificuldades. Se nós olharmos, e lá em João 16:33, aquilo que Jesus falou, não é? Que no mundo vocês passariam por problemas, passariam por aflições. Então todos nós temos certeza que iremos passar por problemas, que iremos passar por dificuldades. Apesar, não é, de nós sabermos que vamos passar por problemas, que vamos passar por dificuldades, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, não sabemos que decisão tomar junto a Deus, junto ao nosso Senhor. Nessa manhã, que você possa estar com seu coração voltado para Deus, nós vamos falar aqui como proceder de uma forma eficiente para conquistar aquilo que nós estamos buscando, conquistar a vitória de Deus em nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é uma coisa que você deve fazer para conquistar aquilo que você precisa de uma forma eficiente, é você identificar o seu problema. Identificar por que você está passando pelo seu problema. Aqui no versículo 1 de 2 Reis 4, o texto fala: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Identificar o problema talvez seja algo muito difícil para muitas e muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo na miséria, estão vivendo na desgraça, infelizmente, porque na verdade não consegue muitas vezes reconhecer que ele próprio é o problema. Muita gente não consegue reconhecer a dimensão do seu problema. Eu me lembro de uma história, não é uma história, é uma história, né? Uma ilustração que fala de um aprendiz de paraquedista. Ele estava fazendo o curso de paraquedas, não é? E ele recebeu instrução do seu instrutor, e o instrutor disse a ele: olha, você vai entrar no avião, vai esperar chegar à altitude do avião, e depois que você estiver pronto para pular do avião, saltar do avião, você conta até 10, e depois que você contou até 10, você abre o primeiro paraquedas. Se o primeiro paraquedas não abrir, vai ser difícil não abrir, mas pode acontecer de não abrir, você abre o seu segundo paraquedas, e depois lá embaixo vai ter um caminhão, uma caminhonete te esperando para te levar de volta ao aeroporto. E ele vai, sobe no avião, e chegando no avião, o avião chega à altitude certa, à altitude correta, e ele salta do avião, conta até 10. E ele contando até 10, ele puxa a primeira cordinha do paraquedas, e a primeira corda não abre o paraquedas. Aí ele vai, segundo a orientação do seu instrutor, abre, puxa, não é? A segunda corda do paraquedas. Acontece que a segunda corda também não abriu o paraquedas. Aí sim ele fica nervoso, fica bravo, ele diz: só falta agora eu chegar lá embaixo e não ter a caminhonete e o caminhão para me levar para o aeroporto. Na verdade, não é? Ia ter uma caminhonete lá da Abil, da funerária, porque aquele moço infelizmente não reconheceu o seu problema, não reconheceu a dimensão do seu problema. Assim acontece com muita gente, né? Não consegue reconhecer o seu problema. Tem muita gente aí passando por problema financeiro, mas infelizmente gasta mais do que ganha, não é? Hoje nós temos aí um câncer e uma bênção, não é? Que é o cartão de crédito. Para muitos é bênção, mas para muitos é um câncer. As pessoas perdem o controle da sua vida financeira por causa do cartão de crédito. Então a pessoa gasta mais do que ganha e talvez nem se percebe disso. Tem muita gente aí com asma, com bronquite, não é? Tem muita gente aí vivendo uma vida de extravagância e não percebe que a sua alimentação o está prejudicando a sua saúde. Tem muita gente aí com problema de obesidade, gorda, comem muito, não é? E se esquecem que estão gordos porque comem demais. Eu assisto um programa de vez em quando lá no Discovery, chama Quilos Mortais. É interessante que as pessoas são muito gordas mesmo.
pessoas de 300, 400 quilos. E tem o Dr. Nau, que é o precursor lá do programa, né? Que ajuda os gordinhos e as gordinhas. E ele sempre tenta fazer com que eles emagreçam. Mas a grande maioria, ou uma grande parte, não consegue viver, não é? O processo ali que é imposto por eles. E muitos acabam falecendo, muitos acabam morrendo, porque não conseguem emagrecer. E muitos deles acabam acusando outras pessoas de serem gordos. Eles não assumem que estão errados e acabam acusando a família, os seus amigos de serem gordos. E na verdade o grande problema são eles próprios. Tem muita gente aí que tem problema com seus filhos, mas não respeita os seus filhos, não ama os seus filhos, gritam com seus filhos, não é? Às vezes falam palavrões para os seus filhos, às vezes acabam amaldiçoando os seus filhos com palavras derrotistas. Então o fruto, o amor que o filho não tem pelo pai e pela mãe, é fruto das decisões dos próprios pais, das escolhas dos próprios pais e das suas mães também. Às vezes tem pessoas que têm problema com o vizinho, né? Mas é ele quem causa problema com seu vizinho. Às vezes joga lixo lá na frente da casa do vizinho, não cumprimenta o vizinho. Eu sempre tive uma cultura, um pensamento de ter amizade com os vizinhos. A gente tinha uma igreja lá em Santa Terezinha, e a gente sempre, a igreja era meio barulhenta no som, e às vezes eu ia lá, conversava com os vizinhos, se o som estava atrapalhando a vida deles, não é? E a gente sempre cultivou isso, de ter amizade com vizinhos, e os vizinhos passavam, cumprimentavam a gente sempre procurou ter comunhão com os nossos vizinhos, e é assim que nós como cristãos, não é? Temos que viver e temos que ser. Nós precisamos fazer aquilo que Paulo disse lá em Romanos 12:2, mudar, não é? Renovar o nosso entendimento, renove a sua maneira de pensar, não é? Para que você se desperte a reconhecer que talvez você está passando por algumas lutas por causa de você mesmo. A viúva aqui, ela reconheceu o seu problema, apesar de eles serem crentes, serem servos de Deus, eles tinham dívidas, tinham compromissos financeiros, e com a morte do marido dela, ela teria que vender os seus filhos para que fosse paga as suas dívidas. Ela sabia muito bem o problema que ela estava enfrentando. Como proceder para alcançar de forma eficiente a vitória em nossas vidas? Ser sincero com Deus e com você mesmo. Se você ler 2 Reis, versículo 4, o profeta Eliseu disse para aquela mulher, quando ela foi falar do problema dela: que hei de te fazer? Ele respondeu: o que eu vou fazer para você? Infelizmente tem pessoas que têm resposta para tudo, né? Às vezes não é aquilo que ela deveria falar, mas ela encontra uma resposta e dá. Aqui, meus irmãos e irmãs, Eliseu era um servo de Deus, era um profeta de Deus, mas naquela hora ele não tinha uma resposta, ele não tinha uma solução para o problema da viúva, e ele acaba dizendo para ela: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Minha irmã, o que eu vou fazer para você agora? Naquele momento ele não visualizou uma solução imediata para aquela mulher, e eu creio que uma atitude sábia é agir com sinceridade diante do Senhor. E não é errado, meu irmão e minha irmã, ter esse tipo de insegurança, desde que nós nos apeguemos a Deus, desde que nós nos apeguemos ao Senhor. Se você ler lá Marcos 9, dos versículos 14 ao 26, o texto fala daquele pai, daquele jovem lunático, daquele jovem que era perturbado, endemoniado, e ele chega até Jesus e fala, aquele pai fala para o Senhor Jesus: olha, os seus discípulos oraram para o meu filho que está perturbado, mas não conseguiram expelir aquele demônio do meu filho. E Jesus fica muito triste, não é? E fala: ó, geração incrédula. E Jesus diz mais coisas lá. Mas Jesus também dá uma palavra para aquele homem. Diante do problema, da tristeza, da angústia que aquele homem vivia de ter o seu filho perturbado, aquele menino se lançava ao fogo, se lançava na água, tentava tirar a sua própria vida. Ele estava possesso de demônios e o demônio queria matá-lo, não é? E Jesus disse para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que interessante agora o que aquele homem diz para o Senhor Jesus. Olha a sinceridade daquele homem. Ele diz para o Senhor Jesus: ajuda na minha incredulidade.
Ou seja, ele estava dizendo para o Senhor, foi sincero: Senhor, ajuda, por favor, me ajuda na minha pequena fé. Ser sincero diante de Deus, não é? Muitas vezes nós nos apresentamos a Deus em oração, fazendo às vezes uma oração de altruísta, né? Cheia de si, dizendo para Deus coisas, exigindo do Senhor coisas, quando nós deveríamos nos apresentar com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito, sendo sincero, dizendo para Deus que nós não somos nada, que nós somos miseráveis pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos viver uma vida de sinceridade diante do Senhor, se queremos alcançar as vitórias dele para as nossas vidas. Como proceder para alcançar de forma eficiente a vitória do Senhor em nossas vidas? Ofereça para Deus tudo o que você tem em mãos. 2 Reis, capítulo 4, o versículo 2, a parte B do versículo. Aquela mulher, ela diz para o profeta: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A viúva não tinha muito nas mãos, apenas uma botija de azeite. Eu creio que, diante da pergunta do profeta, ela poderia responder: olha, profeta, eu não tenho nada, Senhor. Talvez ela até pudesse pensar, não é? Eu não vou dizer que tenho só azeite, pois não valerá de nada esse pouco de azeite. Seria da parte dela um lamentável engano. Porque, meus irmãos e irmãs, nós devemos valorizar o que Deus tem nos dado, por menor que pareça para nós. Valorizar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, ainda que você ache que seja pouco, mas valorize aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Se você ler a Bíblia com pequenas coisas, grandes servos do Senhor fizeram maravilhas. Se você ler 1 Samuel 17:40, Davi, ao enfrentar Golias, ele tinha na sua mão uma funda e algumas pedras, e foi com ela que ele venceu o gigante Golias, que durante muitos dias ele afrontava o povo de Deus, afrontava o exército do Senhor. Lá em Juízes 7:16, Gideão tinha uma trombeta, e foi essa trombeta que ele usou para conclamar o exército de Israel para a batalha. Lá em Juízes 15:15, Sansão tinha um osso, e com ele feriu mais de 1000 filisteus. Segundo Reis 2:8, Elias tinha um manto, e com ele abriu caminho para o rio Jordão. Atos 4:36, Barnabé tinha um terreno que vendeu para ajudar os pobres. João 6:9, um menino tinha 5 pães e 2 peixes, e aqueles 5 pães e 2 peixes serviu para alimentar uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas. Eu pergunto a você hoje: o que você tem nas mãos? Tudo que você tem hoje é pouco, mas ofereça para Deus. Talvez seja só o seu coração, o que resta é só o seu coração, mas faça isso, entregue o seu coração hoje para o Senhor. Aquela mulher ofereceu tudo o que tinha, e ela alcançou algo maravilhoso, como aquela viúva pobre lá no templo, que o próprio Jesus disse que ela ofertou tudo o que tinha. Ainda que seja pouco, ofereça para o Senhor. Como proceder para alcançar de forma eficiente a vitória do Senhor em nossas vidas? Aprenda a receber a ajuda dos outros. Segundo Reis 4, versículo 3, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Hoje muita gente, né, tem um certo orgulho de receber ajuda das pessoas. Eu confesso aos amados que eu já passei muitos problemas na minha vida, problemas financeiros, problemas sérios, e eu creio que muitos problemas que eu vivenciei foi fruto de minha escolha, e eu vivenciei esses problemas por erro meu, por atitudes erradas minha, mas por causa disso eu passei um grande deserto, eu e a minha família. E nesse tempo de deserto, nós tivemos muita ajuda de pessoas boas, pessoas com um coração cheio de amor, que nos ajudaram, e a gente com muita alegria recebeu essa ajuda. Saber receber a ajuda dos outros. Eu me lembro de uma história de um cristão que o seu bairro foi inundado, teve uma grande tempestade, o seu bairro foi inundado,
e a sua casa inundou, ele teve que subir numa torre bem alta para não ser morto afogado. E ele começou a orar ao Senhor: Senhor, me ajude que eu vou morrer afogado, eu não quero morrer, eu quero ver minha neta crescer, eu quero ver conquistar coisas ainda nessa terra. E ele começou a orar e Deus responde a oração dele. Deus manda pessoas de várias religiões. Foi um espírita lá com um barquinho, tentou tirá-lo, ele não quis a ajuda daquele espírita. Foi um ateu também, com um navio lá, ou um barco também, ele não aceitou a ajuda daquele ateu. E aí foi um muçulmano com um helicóptero, e ele desce uma escadinha e pediu para aquele homem, para aquele cristão subir pela escadinha do helicóptero, que ele iria salvá-lo, mas ele não aceitou a ajuda do helicóptero do muçulmano. E aquele homem acaba morrendo, e ele chega lá no céu. Não, isso é uma ilustração, é uma história. E ele chega lá no céu e ele vai questionar Deus: Senhor, por que o Senhor não ouviu a minha oração? Por que o Senhor não me respondeu? E eu queria ficar lá na terra ainda um tempo. Aí Deus disse para ele: eu não ouvi sua oração? Eu mandei até um helicóptero para te salvar, não é? Na verdade, ele esperava que fosse um anjo lá, e não iria acontecer isso. Uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos e irmãs: Deus usa pessoas para nos abençoar. Nós precisamos nos expor, não é? Despojar de todo orgulho, de toda altivez do espírito, e entender, não é, os sinais de Deus, e saber que Ele usa de tudo e todos para nos ajudar a sair de uma prova, de um deserto. Muitas vezes Deus vai usar um colega de trabalho, ou até um estranho na rua, e às vezes, não é, nós desprezamos e não recebemos aquela ajuda. Que você hoje possa ouvir essa palavra e aprender a receber a ajuda dos outros. Quando eu me converti, Deus usou um pastor Olavo, José Martins do Carmo, para pregar a palavra. Me lembro até hoje que ele pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, e foi através do pastor Olavo que eu me rendi ao Senhor, numa ministração dele. Precisamos saber receber a ajuda dos outros. Como proceder para alcançar de forma eficiente a vitória em nossas vidas? Você precisa estar pronto para receber mais do Senhor, para receber mais de Deus. 2 Reis 4, versículo 6, diz assim o texto: cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. A viúva queria continuar enchendo as vasilhas, porém não havia mais vasilhas para encher. Tem muitos cristãos que se contentam com pouco, não é? É aquela falsa humildade: não, tá bom isso, não é? Porque às vezes nós precisamos entender que Deus quer fazer muito mais, Deus quer realizar muito mais nas nossas vidas. Tem uma história de uma mulher chamada Maria, e ela sempre concordava com tudo. Maria queria morar lá no 10º andar do seu prédio, mas deram para ela o primeiro, e ela disse: tá bom. Maria queria comer picanha no churrasco, mas deram para ela a 100, e Maria disse: tá bom. Maria queria comer sorvete de morango, e deram para Maria sorvete de jiló, e ela disse: tá bom. Maria queria ter 4 filhos, e o marido disse: nós vamos ter só um. Maria disse: tá bom. Maria queria morar lá nas terras do Engenho, lá na terra de Piracicaba, mas foi morar na favela, e Maria disse: tá bom. Maria queria um Hyundai Creta, mas deram para ela uma perua 63 azulzinha, caindo às portas, e Maria disse: tá bom, não é? Essa falsa humildade: eu só queria um Fusquinha mesmo para me locomover. Uma TV de 20 polegadas de tubo, tá bom. Não tá. Nós, irmãos e irmãs, precisamos ter um espírito conquistador, sempre pronto a novos desafios. Nós devemos estar prontos para receber mais de Deus, porque creio que o nosso Deus é um Deus ilimitado em bênçãos, e eu creio que o Senhor quer dar muito mais para a minha vida e para a sua vida também. Como proceder para alcançar de forma eficiente a vitória do Senhor em nossas vidas?
entenda porque Deus te abençoou. Segundo Reis 4:7, o texto fala: veio aquela mulher e fez saber ao homem de Deus. Ela foi falar para o homem de Deus o que ela deveria fazer com o azeite. E o profeta Eliseu disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Não é? Eu creio que Deus não cura simplesmente por curar. Eu creio que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão morrer mesmo, mas Deus não faz um milagre só por fazer. Eu creio que Deus, o Senhor, Ele sempre tem um propósito na nossa cura, na nossa libertação. Lá na cura de Bartimeu, aquele cego mendigo que foi curado, e depois de curado, depois de liberto, ele seguiu ao Senhor Jesus, se tornou um discípulo. A cura, a libertação com um propósito. Eu creio que quando somos alcançados por Deus, nós temos que por muitas vezes perguntar ao Senhor: o que eu devo fazer com essa bênção? O que o Senhor quer que eu faça agora que eu adquiri a minha vitória? Não é? Abraão, ele recebeu Isaac como filho da promessa, mas Deus pediu Isaac de volta, mas Abraão, ele foi provado. E eu pergunto: será que você vai passar pela prova da fidelidade a Deus após alcançar a sua vitória? Infelizmente, não é? Quantas pessoas que saíram da igreja porque foram alcançados por algo que buscaram e abandonaram a Deus depois que alcançaram a sua cura, depois que alcançaram o seu milagre, depois que alcançaram a transformação de seus lares. Como aqueles 9 leprosos que foram curados da sua lepra e depois voltaram a viver a sua vida, se esquecendo do que Deus havia feito. Mas teve um que foi grato ao Senhor, que voltou aos pés de Jesus e adorou ao Senhor Jesus. Deus, eu creio, irmãos e irmãs, que Ele nos abençoa com um propósito maior. Deus sempre vai nos abençoar com um propósito maior. Eu creio que os milagres são para a exaltação do nome dEle. São para nós vivermos uma vida de compromisso. Os milagres acontecem para que nós entendamos que Ele tem domínio de todas as coisas.